O tema que eu vou falar hoje tem a ver com isto. Uma igreja, povo com vida. Eu estive a pesquisar na internet o que significava a palavra vida, não é? E encontrei entre algumas coisas, encontrei isto. Figurada significa animação ou vitalidade, um modo de viver, um comportamento, ocupação ou atividade, vigor, energia, conjunto de manifestações de atividades de uma nação ou de uma coletividade. São apenas algumas coisas que significam vida, não é? Havia muitas mais, provavelmente eu só coloquei algumas. Em todas elas percebemos que há dinamismo, e há atividade, isso é vida, não é? E, na realidade, vivemos um tempo em que a Igreja está a ser desafiada. Falar sobre sermos uma Igreja ou pessoas vivas, dinâmicas, falar sobre as igrejas, todos nós gostamos que a nossa Igreja seja uma Igreja dinâmica, criativa, inovadora, impactante, mas, na realidade, é muito desafiador no nosso século e nos dias que nós vivemos que a Igreja transmita vida para fora e consiga alcançar a sociedade que está à sua volta. Na realidade, muitas vezes, nós não percebemos que estamos debaixo de uma luta espiritual e até de uma perseguição invisível para nos tentar adormecer, para nos tentar fazer com que nós fiquemos como que adormecidos num ramo religioso, de coisas apenas religiosas e não de uma experiência viva, de uma relação íntima com o Senhor que transforma as nossas vidas, os nossos passos, os nossos caminhares. Cada dia, neste século, a Igreja Evangélica tem sobrevivido numa sociedade que é hostil, que não acredita mais numa verdade absoluta, tudo é relativo, tudo é questionável, que não acredita na inerrância da Palavra de Deus e de que ela é verdadeira e que nela não contém erros. Vivemos no meio de uma sociedade que questiona a existência de um Deus que é eterno, Criador, sustentador de todas as coisas, que duvida da divindade de Jesus Cristo, que põe em questão se Jesus Cristo era mesmo Deus, se não era Deus, que se burla da existência de um Espírito Santo que acompanha e vive na vida dos cristãos, e até que muitos deles ignoram a existência de que no fim das suas vidas existe um reino de trevas, quando não têm Jesus Cristo no coração. Acham que isto é uma passagem e no fim fechamos os olhos e tudo acaba. E estes são os desafios da Igreja Evangélica no nosso século. São muito maiores do que aquilo que nós pensamos e não podem ser ultrapassados, vencidos, apenas com um comportamento religioso, um comportamento de atividades ou paradigmas que tenhamos que são apenas ações que não trazem vida a ninguém. Sempre que nós temos atividades, eu me pergunto a mim mesmo, ok, porquê que nós temos esta atividade? Porque precisamos de encher o nosso horário ou porque com ela queremos alcançar e transformar vidas? Porque na realidade é isso que se trata. Atividades têm que trazer vida e não podem apenas ser para distração, ou eu estou a falar na igreja em geral, não é? Mas ela tem que ter um objetivo. O objetivo é sempre que ela transforme, que ela nos vivifique, que ela nos faça ser mais conhecedores de quem é Deus e mais conhecedores daquilo que Deus quer para as nossas próprias vidas. Este é o nosso tempo desafiador. Época desafiadora, porém também de grandes oportunidades. Se nós estivermos na disposição certa, na atitude certa, nós estamos a viver tempos também de oportunidades. Oportunidades de mostrar à nossa sociedade, aos nossos amigos, com quem nós conversamos, não é? Com quem nós nos relacionamos, que na realidade Deus é um Deus que está vivo. É um Deus que não morreu nem se ausentou. Não é um Deus que criou todas as coisas e depois deixou tudo entregue assim. Não é? Há muitos que acreditam, bom, isto aconteceu, bom, Deus até uma força maior pode ter criado todas as coisas, mas agora Ele não quer saber isto para nada. Nós temos a oportunidade, com as nossas vidas, através da nossa igreja, sendo o povo de Deus, de mostrar às pessoas que Deus está vivo, a transformar vidas e a agir no coração de pessoas. De que o Senhor Jesus ainda salva, ainda transforma, ainda alcança aqueles que estão perdidos nas trevas. De que o Espírito Santo ainda é algo real que regenera, que santifica,
que nos encoraja a viver uma vida cristã como Deus quer que nós vivamos. Este é um tempo muito complicado, mais do que aquilo que nós pensamos às vezes. E por isso às vezes nós andamos adormecidos. Não nos enganjamos, não nos envolvemos num cristianismo vivo que transforma e toca vidas. Estamos a viver um tempo em que aqueles que são historiadores chamam de contemporaneidade. Aqueles que são filósofos chamam de pós-modernidade. E aqueles que são sociólogos dizem que é uma era global, onde esta bolinha está toda conectada e toda ligada e interligada. Na realidade, vivemos numa geração que é atropelada por novas ideias, filosofias, por novas religiões até, por novos conceitos éticos. O que é... eu não sou assim tão velho, não vou dizer a idade, mas não sou assim tão velho. Mas eu lembro, na minha juventude, aquilo que eu vejo hoje como casamento de pessoas do mesmo sexo, e não vou pregar contra nada disso, só estou a dizer, coisas que nós achávamos impensáveis há 20 anos ou 30 atrás, e que hoje as sociedades estão a promover leis que aprovam e que fazem todas essas coisas, não é? Ou seja, a nossa sociedade está a correr muito rápido, mas eu pergunto, está a correr em direção àquilo que é vida? Ou em direção àquilo que é morte? Está correndo em direção àquilo que realmente é importante na vida das pessoas? Ou apenas que acham que é um direito adquirido pelas sociedades? A pergunta é, no meio de tudo isto, como estás tu a viver a tua vida? Como é que nós, como igreja, estamos a viver a nossa vida? Como é que nós estamos a impactar o nosso mundo? Porque, na realidade, ser igreja nos nossos dias, e sempre, é muito mais do que fazer coisas. Nós temos de ser uma igreja que é viva e impactante no mundo, e não uma igreja que é impactada por o mundo. Uma igreja que é viva e se destaca no seu testemunho e que não vive escondida, nem negando a sua própria fé, sem que o façam declaradamente, mas o fazem da forma como se vive. Uma igreja viva é uma igreja que tem um relacionamento familiar entre os membros. É uma igreja que se envolve com a sociedade à sua volta em amor, que ajuda aqueles que estão com dificuldades, que auxilia aqueles que estão perdidos. Uma igreja viva é uma igreja onde a comunhão entre os membros, e basta ler Atos capítulo 2 para perceber o que é uma igreja viva. A comunhão é profunda, onde se fazem discípulos de Cristo, onde a manifestação de Deus é expressa nos relacionamentos uns com os outros, é manifesta. E a própria manifestação de Deus no seu poder, do Espírito Santo, é efetuante no meio dessa igreja. É uma igreja viva, é aquela que é uma igreja fiel na oração, no serviço, nas ofertas e no seu relacionamento pessoal com Deus. Essa é uma igreja que eu gostaria que nós fôssemos, porque na realidade os temas que eu tenho pregado lá em Lessa têm sido a igreja que eu quero ser, ou que eu gostaria de ser. E eu gostaria de ser esta igreja. E isto traz desafios às nossas vidas. E eu vi uma frase estes dias, eu não consigo ler daqui, mas em que este autor, Talanta, diz assim: a igreja é o instrumento do reino de Deus na terra, que representa o governo de Deus como agente final. Sinal, não consigo ler. Alguém pode ler para mim? É sinal. É? Eu vou olhar para aqui, ok. Agente e sinal e antegozo do reino consumado futuro. A igreja realiza essas ações, ou seja, atividades, ações, anunciando e encarnando e demonstrando o Evangelho do Reino. Ou seja, é vivendo na nossa caminhada, no progresso daquilo que nós vivemos. E pensando acerca disto, o Senhor trouxe-me uma palavra que está em Êxodo, capítulo 33, que eu vou ler e vocês podem seguir aí. Diz assim a palavra do Senhor, isto é a partir do versículo 12. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, porém, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que aches graça aos teus olhos e considere esta nação, que esta nação é o teu povo. Disse depois: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui.
Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? De modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porque a homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E o Senhor abençoa a sua palavra. Amém? Eu gostava de falar de 4 princípios, rapidamente, com vocês, acerca desta passagem. E o primeiro princípio é este. Moisés está a falar com Deus. Está, não é, a ter uma conversa com Deus. Eu não sei quantas vezes tu conversas com Deus. Ele está a ter uma conversa com 2 amigos, com 2 pessoas que se conhecem. E ele está a falar com Deus, e esta conversa já vem desde o início do capítulo 33. E ele está a falar com Deus, e ele mostra naquilo que está a falar uma dependência de Deus. E se tu queres ser uma pessoa impactante na sociedade, e se queres ser usado por Deus mostrando um cristianismo vivo, tu precisas ser dependente de Deus. E eu preciso ser dependente de Deus. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. Este diálogo de Moisés vem em resposta ao versículo 1 a 3, em que o Senhor está a dizer que vai enviar o seu povo para a terra prometida, mas que ele não irá no meio deles. Deus diz que não irá no meio deles porque eles são um povo obstinado, rebelde, teimoso. Então diz: vou enviar um anjo à frente que vai expulsar os povos e tudo mais, mas eu não irei no vosso meio. Na realidade, aquilo que Moisés está a fazer, indiretamente, é dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso que tu vás comigo. Quando ele pede e pergunta quem irá, quem me guiará, quem irá comigo, ele está a dizer, está de uma forma um pouco tímida ainda a dizer: Senhor, eu preciso que tu vás comigo. O desafio que tenho à frente é muito grande e eu sozinho não poderei superá-lo. Na realidade, nós não podemos aceitar seguir as nossas vidas se queremos ser cristãos. Não cristãos, não é? Como às vezes escuto pessoas perguntar: então, e o senhor vai a alguma igreja? Não, eu sou católico, ou sou de outra igreja qualquer. Não, agora também já há muitos evangélicos. Então, e vai a que igreja? Eu não vou à igreja. Sou nominal, ou qualquer coisa assim do género. Nós, evangélicos, às vezes também nos tornamos um pouco assim. Não somos muito diferentes com o passar do tempo. Na realidade, fazemos projetos, planos, dirigimos a nossa vida, escolhemos o nosso caminho, percorremos caminhos que às vezes nem percebemos que estão na vontade de Deus e queremos viver na nossa independência. Eu sempre digo, é muito interessante, a maior parte dos adolescentes, quando começam a descobrir a vida, acham que quando chegam aos 18 anos vão poder fazer aquilo que querem, não é? Porque é uma tendência humana a querer ser independente. Nós queremos ser independentes. Moisés compreendia que para levar a cabo aquilo que Deus queria que ele fizesse, ou os propósitos que Deus tinha para a sua vida, ele precisava da dependência de Deus, de viver da dependência de Deus. E nós não podemos aceitar, tantas e tantas vezes como cristãos, vivermos uma vida numa solidão existencial, onde Deus não é algo central no nosso viver, mas é apenas um apêndice que às vezes nós procuramos quando estamos em dificuldades. Quando os nossos projetos deram errado, então nós nos voltamos para Deus. Mas quando nós estamos a viver bem os nossos projetos, tantas vezes, nós esquecemos que precisamos que Ele nos acompanhe e que vá connosco. Não vivas um cristianismo em solidão, mas procura um relacionamento de dependência com Deus. A palavra de Deus já dizia
E Moisés tinha a promessa de que eles iriam, o anjo iria expulsar as pessoas daquela terra. Aquela terra era uma terra próspera, era uma terra onde havia leite e mel, onde os frutos eram enormes. Havia a promessa, e Moisés sabia muito bem que Deus não era mentiroso. E que Deus iria cumprir isso. Mas mesmo assim, na jornada até lá chegar, ele queria depender de Deus. Se você quer cumprir o propósito de Deus para a sua vida, tenha este primeiro princípio no seu coração. Viva na dependência de Deus. Podemos andar uns ao lado dos outros, apoiar-nos uns aos outros, ajudar-nos e estimular-nos na fé uns aos outros. Mas se Deus não estiver connosco, nós somos os mais solitários de todos os seres humanos. Aquilo que dá sentido ao nosso viver é a presença de Deus. É Ele que traz paz, que traz conforto, é Ele que traz segurança nos nossos projetos de vida até. É isso que Moisés está a dizer. Moisés, ainda que não de uma forma ainda muito declarada, ele está a ter a coragem de dizer: Senhor, mas afinal quem é que vai comigo? Eu preciso de Ti. É isso que ele está a dizer por outras palavras. Eu preciso que Tu vás comigo. Eu preciso de Ti. Moisés poderia ter tentado cumprir o propósito na sua própria força, mas ele não aceitou ir em frente sozinho. A minha pergunta para ti é: como tens caminhado a tua vida cristã? Como tens feito as tuas escolhas? Como tens dirigido? Como vais? Porque nós estamos a caminho da eternidade, todos nós. Não é? Eu já estou mais perto, cada dia mais perto. Todos nós, cada dia estamos mais perto. E a pergunta sempre que se coloca é: como tens feito o teu caminho? Porque talvez te sintas sozinho e cansado, porque não tens pedido a Deus, nem tens te aproximado de Deus, nem vivido na dependência de Deus. Se depender das nossas forças, muito provavelmente nós cairemos rápido. Mas se Deus estiver connosco, então nós iremos prosseguir esta caminhada com mais ou com maior ou menor dificuldade. Amém? Depende de Deus. Cada dia da tua vida. A segunda verdade e revelação é que Moisés pede a revelação dos seus propósitos. Ele diz: se tu dissestes, conheço-te por teu nome. É interessante este diálogo. Havia intimidade entre os dois. Conheço-te por teu nome. Se tu dissestes, conheço-te pelo teu nome, e que também achaste graça aos meus olhos, agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é o teu povo. O propósito de Deus para a nossa vida é a sua perfeita vontade. Na realidade, naquela ocasião, a vontade de Deus estava a ser costurada naquilo que chamamos de relação progressiva. Moisés queria ter a certeza que os caminhos que ele iria seguir iriam ser os caminhos que eram a vontade de Deus. Moisés não queria andar às voltas mais no deserto. Chegou o tempo em que ele queria avançar debaixo da direção de Deus. E a pergunta é: até que ponto nós temos pedido a revelação de Deus para os seus propósitos para as nossas vidas? Quando nós pensamos onde queremos estar daqui a 5 anos, como igreja ou como pessoa, pessoalmente, até que ponto nós estamos a orar a Deus e a dizer: Senhor, ensina-me o teu caminho para a minha vida. Ensina-me os passos que tu queres que eu dê. Ensina-me os sonhos que tu tens para a minha vida também. Porque, na realidade, quando nós vivemos nos sonhos de Deus, nós estamos a viver no centro daquilo que é a nossa existência, aquilo que nós fomos criados. Quando nós nos resignamos, ou quando nós lutamos contra a vontade de Deus e os propósitos de Deus para a nossa vida, então nós nos tornamos inseguros, infelizes. Mas quando nós sabemos que estamos a palmear o caminho que o Senhor tem para nós, então nós sabemos que estamos no centro da sua vontade e somos as pessoas mais seguras, apesar de podermos estar no meio da insegurança. Eu vivi no Brasil há alguns anos e alguns deles viviam no meio de favelas, onde na primeira noite que eu cheguei, quem é do Brasil e conhecer o Rio de Janeiro principalmente, o Complexo da Maré tinha cerca de 700 mil pessoas, várias favelas juntas. E a primeira noite que eu fiquei, nós comprámos uma casa, pintámos aquilo tudo, estávamos a fazer uma obra social e na primeira noite tive 2 desafios tremendos. Primeiro é que a casa tinha milhares de mosquitos. Cada dia não se viam. E a minha mulher passou a noite toda a chorar, a matar mosquitos. E eu acordado, ouvir. Tiros, sempre tiros. E eu pensei: estou numa favela,
Vamos ver o que é que isto dá. Orávamos ao Senhor e posso dizer que nunca me senti inseguro. Deus sempre me protegeu, porque eu sabia que aquela era a vontade de Deus para a minha vida. E quando nós estamos a caminhar debaixo dos propósitos de Deus, segundo a sua vontade, então nós sabemos que estamos no centro daquilo que é a vontade de Deus para nós. E, na realidade, não sei quantos de vocês já leram um livro chamado Vida com Propósito. Nós fizemos aqui uma campanha de 40 dias com propósito. E o autor desse livro, Rick Warren, escreveu um livro que fez enorme sucesso. Muita gente não concorda, outros concordam. E chamado Uma Vida com Propósito. Na verdade, a única coisa que ele fez foi pegar nas Escrituras e trazer para um livro e depois com aplicações feitas por ele, não é? Da forma como nós podemos ver. Mas ele não fez nada mais, nada menos do que pegar na palavra de Deus, que tem todos os propósitos de Deus para as nossas vidas, de uma forma geral. Se tu queres saber o propósito de Deus para a tua vida, lê a Bíblia. Lê a Bíblia todos os dias. Pede ao Senhor que te revele a sua vontade para que possas caminhar na sua vontade. Porque a Bíblia tem tudo o que nós precisamos para caminharmos na vontade de Deus. Claro, há propósitos muito mais específicos para nós. Não é? E esses propósitos específicos para a vida de cada um de nós, talvez eles não sejam revelados tão somente através da palavra, mas são revelados no teu tempo de intimidade com Deus. Tal e qual o tempo que Moisés estava a passar neste momento com Deus. A Bíblia tem propósitos gerais para a nossa vida. Ela revela a vontade de Deus. Ela diz como nós devemos caminhar. Ela fala como nós devemos escolher. Ela fala como nós devemos tomar opções na nossa vida. Mas depois há uma relação progressiva e essa é feita e acontece quando tu estás diante do Senhor, tu e o Senhor, numa conversa de 2 a 2, falando em intimidade com Ele, orando e dizendo: Senhor, eu preciso da tua orientação, preciso que tu me guies neste caminho, eu preciso que tu te reveles à minha vida. E claro, tudo o que Deus te revelar tem que estar de acordo sempre com a palavra de Deus, porque é assim que Deus fala ao nosso coração. Deus não nos vai mandar fazer nada que não esteja de acordo com aquilo que Ele já revelou através da sua palavra. O salmista dizia este Salmo 86:11: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Precisamos que Deus revele a sua vontade para as nossas vidas. Deus só usa alguém de uma forma eficaz quando Ele se dispõe a ouvir a sua voz. E quando a sua vontade é revelada. Todos nós precisamos aprender, se calhar, a ouvir mais de Deus. Todos nós precisamos, se calhar, a perceber que somos chamados, acima de tudo, a ter uma relação pessoal e íntima com Deus. Quando Deus nos criou, e quando Deus criou o homem, e cada um de nós, de uma forma particular, Ele nos criou com o maior desejo de que nós nos possamos relacionar com Ele. Sabem, é quase como aquele pai que os seus filhos já não vivem com eles. Eu estava a falar com o irmão Jorge Pinto hoje, e o filho já não está em casa, a filha também já vai, e o ninho fica vazio, não é? Mas é quase como se alguns filhos que imigram, por exemplo, já não vivem com os pais, que quando os filhos vêm à casa dos pais, ou os pais têm a possibilidade de se encontrar com eles, aquele desejo daquele abraço forte, não é? E Deus está sempre à espera para nos dar aquele abraço forte, para se revelar às nossas vidas. A minha pergunta é: quanto tens tu procurado de Deus? Tens-te disposto a ouvir Deus? Tens corrido para os seus braços e dito: Senhor, tu tens revelado a tua vontade para a minha vida e eu estou dependente de ti e eu quero que tu me vás revelando a cada dia a tua vontade. Dispõe-te a ouvir o coração de Deus, a que Ele revele a sua vontade para a tua vida, e com certeza tu serás bem-sucedido ou bem-aventurado naquilo que fizeres. Terceiro, Moisés ora a Deus, agora sim, de uma forma ousada e declarada, pedindo a sua presença. Moisés já tinha experimentado, não é? Ele diz ali: se tu mesmo não fores connosco, não nos faças subir daqui. Moisés já tinha experimentado o suficiente a presença de Deus para saber que o lugar mais confortável do mundo é o lugar da presença de Deus. Aliás, Moisés tinha tempos de intimidade com Deus em que entrava numa tenda, não é? Para estar com Deus, enquanto todo o povo ficava fora.
Não é? Moisés sabia valorizar aquilo, na sua própria experiência de vida, que não há melhor lugar do que o lugar onde Deus está presente. O lugar onde todos os medos se vão, onde todas as inseguranças deixam de fazer sentido, o lugar onde todo o sofrimento passa, o lugar onde o nosso coração é cheio de paz e de conforto, onde a nossa vida ganha um sentido de propósito. É no centro de Deus e da vontade desta comunhão com Deus. E na realidade a presença de Deus tem o poder de renovar cada dia a nossa relação com Ele. Às vezes é interessante, nós vamos a campanhas, por exemplo, fazemos acampamentos onde temos a oportunidade de procurar mais intensamente Deus e de ouvir às vezes até a palavra de Deus que nos desafia para viver. E quantas vezes eu conheço pessoas que vão a campanhas, ou que vão a congressos, ou que vão a conferências, e aquilo dá vontade quase como os discípulos, não é? Quando estavam com o Senhor no monte, não é? E houve a transfiguração e eles já queriam fazer uma cabana, não é? E ficar ali o tempo todo, porque aquilo era bom. Mas a realidade da vida é que não é assim. Nós depois temos que descer do monte e continuar a viver. E temos que aprender a viver no vale, e temos que aprender a viver nas lutas diárias da vida, mas trazer e resgatar a presença de Deus da mesma forma. E tantas vezes nós dizemos, aquele congresso é tão bom. Mas depois, na segunda, na terça, no dia a dia, esquecemos que temos sempre a oportunidade de ir à presença de Deus, de procurar Deus, de ter intimidade com Deus, de renovar esta nossa relação com Ele. Quando nós ficamos muito tempo distantes de Deus, a nossa relação começa a ficar fria. Começa o nosso coração a ficar ressequido e duro e frio. Por isso, não fuja da presença de Deus. Não fujas da presença de Deus. Este pedido de Moisés é tremendo. A tua presença. Se a tua presença não vai, se tu não estás no nosso meio, eu não quero anjos, não quero nada, quero a tua presença, Senhor, porque é a tua presença que me traz segurança e paz e conforto ao meu coração. Por isso a alegria e a plenitude acompanham sempre a presença de Deus. O sentido de que estamos a viver a perfeita e maravilhosa vontade de Deus para a nossa vida é quando Deus está presente em nós. E, além disso, quando Deus está presente no meio de nós, ou na nossa vida, ou na nossa igreja, nós somos reconhecidos. Moisés orava e dizia, como é que eles saberão que tu és o nosso Deus, o Deus deste povo, se não for porque a tua presença está connosco. Quando tu tens uma relação pessoal com Deus íntima, profunda, pessoas à tua volta vão reconhecer que tu és diferente. Vão reconhecer que há algo diferente na tua vida. Vão reconhecer que Deus está presente. Porquê? Porque é a sua presença constante. Vocês lembram-se quando Moisés entrava dentro do tabernáculo? A glória era tanta que ele tinha que cobrir o rosto com um pano, porque os outros não podiam ver sequer a sua cara. Tal era a glória de Deus na sua vida. E quando nós passamos tempos de intimidade com Deus, quando nós sabemos que sem Deus não conseguimos fazer grandes coisas, então, na realidade, é isso que as pessoas vão ver em cada um de nós e na nossa igreja. Eu sonho com uma igreja onde as pessoas que entram dentro da igreja dizem que realmente Deus está com este povo. Eu sonho ser uma pessoa que, quando estou nas minhas caminhadas com pessoas descrentes, ou a lanchar com amigos, ou a viver... Eu gosto muito de estar no meio dos descrentes, não é que não gosto de estar no meio dos crentes, dos cristãos. Eu gosto de estar no meio dos cristãos. Mas eu gosto de passar tempo com pessoas que não conhecem Cristo, que têm a oportunidade de aproveitar conversas para testemunhar acerca da minha fé, sem ser um louco fanático, mas aproveitar para falar isto e aquilo e sondar e perceber como é que as pessoas pensam e perceber como é que eu posso levar a palavra de fé e de esperança às suas vidas. Porque isso é que dá sentido, pelo menos a mim. E quando Deus está comigo, as pessoas reconhecem realmente. Há algo diferente. Às vezes tenho conversas com pessoas e dizem, olha, o tempo que passamos juntos foi melhor que estamos a falar de futebol, ou de política, ou de qualquer coisa. Porque na realidade este bocadinho foi melhor do que, se calhar, às vezes quando começamos a falar de futebol e a discutir futebol, e infelizmente eu também discuto futebol, não é? Sou imperfeito, às vezes também discuto futebol, mas é muito melhor falar de Deus. Que este desejo de Moisés nos inspire e que no dia da manhã, quando você for trabalhar ou for para a praia, porque nota-se que a igreja está muita gente de férias, não é? Está muito vazia, que você possa dizer, Senhor, se tu não fores comigo hoje, não me faças sair de casa, com o carro avaria. Com o carro avaria, não é?
Porque eu não quero dar um passo sem a tua presença na minha vida. E por último, Moisés busca a plenitude da glória de Deus. Nós precisamos da plenitude da glória de Deus. Ele diz: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, ele disse, o Senhor: farei passar toda a minha bondade diante de ti. A intimidade, Moisés está a fazer várias perguntas. Moisés começa a dizer: quem irás comigo? Ainda muito tímido. Depois diz: Senhor, se tu não fores, eu não vou, não quero ir. E agora enche-se cheio de coragem e diz: e mostra-me a tua glória. Moisés estava habituado a ter momentos de muita intimidade com Deus. Mas a verdade é que quanto mais ele conhece Deus, aquilo que me dá a perceber é que mais ousado ele vai sendo. E quanto mais intimidade nós vamos tendo com Deus, mais ousados nós vamos sendo em pedir coisas a Deus. Quando nós temos pouca intimidade, nós temos medo de pedir coisas. Mas quando nós temos muita intimidade com Deus, então nós começamos a pedir coisas maiores. Por isso, se queres experimentar as coisas grandes de Deus, desenvolve uma intimidade tão profunda com Ele, em que não tenhas medo de pedir as grandes coisas. Não é? Pede a Deus coisas grandes, mas para isso tens que ter muita confiança e muita intimidade com Ele. Quanto mais íntimo ele era, mais ousava pedir coisas grandes. Ele queria mais de Deus, ele tinha mais fome de Deus, e isso fazia ser mais ousado. E na realidade, se tem uma coisa que podemos pedir ousadamente a Deus, é mais da presença dele nas nossas vidas. Talvez ele não te dê tudo o que tu peças do material, mas quando tu pedes com todo o teu coração mais da presença dele, ele vai te dar da sua presença. Podes pedir isso em liberdade. Ser ousado nesse teu pedido. Este ousado pedido de Moisés encadeou uma dupla relação do propósito de Deus para a sua vida. E é interessante, e para a nossa vida, e até para a própria história. E a primeira relação é esta. Primeiro, Deus mostra o problema da incapacidade humana de ver a sua glória. Ele diz: não poderás ver a minha face, porquanto homem algum verá a minha face e viverá. Este é, na realidade, a primeira revelação que Deus traz a todo o ser humano. A qualquer um de nós. Nenhum de nós, em si mesmo, poderia ou poderá ver a glória de Deus. Este era um problema. Não havia possibilidade de qualquer homem ver Deus face a face. Porquê? Porque os nossos pecados, a nossa injustiça, a nossa imperfeição faziam uma separação entre nós e Deus. E ele está a dizer isso: não poderás ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. É que é quase uma relação profética. E depois ele faz a segunda relação. Deus resolve o problema e ele providencia o meio e o lugar. Ele diz: eis aqui um lugar junto a mim. Não havia ninguém mais perto de Deus do que Jesus Cristo. Ele dizia: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele diz: eis aqui um lugar junto a mim, e te porás sobre a penha, sobre a rocha. Acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei na fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Deus fala com Moisés e diz um problema: nenhum homem, por si mesmo, mesmo sendo bom, mesmo tendo grandes obras, mesmo sendo conhecedor de toda a Bíblia, poderá ver a minha face. E depois diz: mas eu vou resolver o problema. E, na realidade, o nome ou a resolução desse problema chama-se Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, e Ele é o nosso Senhor e Salvador, a partir desse momento nós temos acesso ao Pai. Quando Jesus Cristo morreu e expirou, diz que houve um grande terremoto naquele lugar, e diz que o véu se rasgou de cima a baixo, e o lugar santo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que simbolizava a presença de Deus, foi aberto, e nós agora podemos aceder até Deus, em liberdade, tal e qual nós somos. Tu e eu podemos. Então é Jesus Cristo. E Ele está a dizer: ok, põe-te aqui nesta penha. Sabem, Jesus é rocha, não é? Diz a palavra. Põe-te aqui nesta penha. E nesta fenda. O preço. Eu vou um bocado espiritualizar, como se costuma dizer. Mas gostei da ideia. Sinceramente. Estava a pensar acerca disto,
em cima da rocha. Cristo é rocha. No meio da fenda, Jesus foi cortado no seu costado até sair água, quando já não havia mais sangue. E graças a isso, graças à sua morte, graças à sua entrega, eu e tu podemos chegar até ao Pai. Só precisamos de reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que não é pelos nossos méritos, mas é pelo sacrifício de Jesus Cristo e pelo perdão dos seus pecados que foram pagos na cruz do Calvário. E nós podemos ver Jesus e Deus, pelo menos na eternidade, face a face, porque Ele resolveu o nosso problema. A palavra de Deus diz em Hebreus: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, sentou-se agora à destra e majestade de Deus. Queres ver a glória de Deus? Olha para Jesus. Se queres ver a glória de Deus, olha para Jesus. Mantém-te firme na rocha, escondido na fenda, para que possas ver a glória do Senhor. Hoje podemos contemplar o Senhor face a face, através da graça daquele que é a palavra, que se tornou carne e viveu entre nós. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 14: o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é aquele que nos dá acesso até ao trono da glória. Quando eu estava a pensar esta manhã, não sei, estava a ler aquela passagem do Apocalipse, eu estava a imaginar naquele lugar. Todos os tribos, línguas, povos e nações a dizer a salvação só vem do Senhor Jesus, a louvar o Senhor Jesus. Imaginas-te naquele lugar. Não é que eu tenha pressa de morrer, mas às vezes eu penso: oh, vai ser tão bom. Mas sabes como é que nós chegamos lá? Através de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo. Na realidade é isso. Precisamos, para ser pessoas com vida e para viver realmente a vontade e os propósitos de Deus e sermos uma igreja viva, então precisamos disto. Primeiro, vive na dependência do Senhor, não nas tuas forças, capacidades, na força do teu braço. Depois pede ao Senhor que revele os seus propósitos para as tuas vidas, para cada um de nós, para nós como igreja, para nós como povo. E depois de teres revelado isso, ora ao Senhor e diz: Senhor, se tu não vais, eu não quero ir. Eu quero que a tua presença esteja comigo. Torna-te audaz, torna-te corajoso a pedir a Deus. E por último, busca a plenitude da glória de Deus através de uma relação íntima e pessoal. Através desse benefício que nós temos de Jesus Cristo ter morrido por cada um de nós e ter aberto um novo e vivo caminho que nos dá acesso ao Pai. Não há coisa mais triste que alguém que pode ter acesso ao Pai e vive uma vida de solidão, porque não desfruta de toda a plenitude daquilo que Deus quer que ele viva. Por isso nós temos acesso. Olha, há milhões de pessoas no mundo que não conhecem Jesus, que não sabem quem Jesus é, que nunca ouviram falar de Jesus e por isso não podem chegar até Jesus. Mas nós sabemos quem é Jesus. Sabemos que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço que me separava de Deus. Então eu hoje posso ver Jesus face a face, em fé, e um dia eu verei com os olhos de um corpo glorificado, com certeza. Eu não sei como é que tu estás a caminhar. Se estás a caminhar na dependência do Senhor, se tens pedido a revelação dos seus propósitos para a tua vida, se tens pedido a sua presença e se tens buscado a plenitude da glória de Deus. Mas se tu queres viver um cristianismo vivo e queres continuar a tua caminhada face à terra prometida de uma forma que seja impactante na tua vida e na vida de outros, tu precisas destes 4 princípios na tua vida. Então que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, para que possamos ter uma igreja que é conhecida como uma igreja que pertence a um Deus vivo. Amém? Oremos. Senhor, obrigado por cada um dos meus irmãos que vêm cá nesta manhã. Abençoa as suas vidas, Senhor. Senhor, obrigado porque nós somos teus.
comprados pelo teu sangue, Senhor. E obrigado, Senhor, porque agora, Senhor, nós podemos chegar até ao teu trono de graça, tal e qual nós somos, buscando o oportuno socorro e perdão dos nossos pecados. Obrigado porque, através desse novo e vivo caminho, nós podemos chegar até ti, Senhor. E, Senhor, não permitas que nós sejamos escravos daqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos, Senhor, a que as nossas vidas possam refletir verdadeira vida, Senhor, dinâmica, uma vida, Senhor, que é vivida na dependência de ti. Uma vida, Senhor, que procura viver os teus propósitos, os teus caminhos, Senhor. Uma vida e uma igreja, Senhor, cuja tua presença é constante e que os outros à nossa volta reconhecem, Senhor, que tu és o nosso Deus, porque percebem que em nós há uma coisa diferente, qualquer coisa que eles não têm. E, Senhor, ajuda-nos a ver a tua glória e a buscar a tua glória a cada dia, Senhor. Senhor, faz-nos uma igreja, Senhor, que está a caminhar os teus caminhos, na direção certa. E que a nossa vida, Senhor, possa ser vivida dessa forma, Senhor. Buscando a tua vontade, na tua dependência, nos teus propósitos, com a tua presença constante, para podermos experimentar a tua glória. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, abençoa cada um de nós e ser connosco neste dia. No nome de Jesus Cristo, para a tua glória, nós pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe.